Boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, também com a sua família. Abra comigo em Apocalipse, capítulo 14, nós leremos verso 1 ao verso 5. É sempre uma cara de espanto de muita gente quando eu falo Apocalipse, o pessoal já olha assim que, não, calma, respira. Só uma parte que eu vou mandar pessoas para o inferno, mas é um versículo de todos, então está tranquilo. Apocalipse, capítulo 14, dos versos 1 até o verso 5. O Tiago fica tentando tirar isso na edição depois, ô Léo. Então olhei e diante de mim estava o Cordeiro, em pé, sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. Ouvi um som dos céus, como de muitas águas, e de um forte trovão. Era como os arpistas tocando seus instrumentos. Eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144.000 que haviam sido comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada na boca deles. São imaculados. Vamos orar? Fala, Senhor, ao nosso coração. É o pedido da sua igreja diante do trono do nosso Deus e Pai nesse momento. Diante do trono do Cordeiro, Cristo Jesus, nosso Senhor, morto em nosso lugar, ressuscitado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito, para que o poder das trevas pudesse ser colocado debaixo de seus pés. Diante desse trono que nós suplicamos que essa palavra inunde o nosso coração. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, Apocalipse é um livro extremamente mal compreendido, nós sabemos disso. Existem filmes e histórias e lendas que moldaram aquilo que as pessoas pensam sobre Apocalipse. Talvez você já tenha assistido o filme que mais moldou a mentalidade de todos, como é que chama? Deixados para trás, todo mundo sabe. Tudo que você aprender e deixados para trás não serve para nada. Realmente aquilo lá está tudo errado sobre Apocalipse. Mas é o que todo mundo pensa sobre Apocalipse. É o que está escrito em Deixados para Trás, mas aquilo lá realmente, eu acho que é muito mais uma lenda do que uma verdade sobre o que diz. A verdade sobre o livro de Apocalipse é que o livro é um livro de esperança. É um livro escrito baseado numa visão de João, possivelmente o apóstolo João, nós acreditamos que seja o apóstolo João, em que o pai entrega uma revelação para Jesus, o filho entrega a revelação para um anjo, e um anjo entrega a revelação para João. Isso está lá no início do livro de Apocalipse. Então, João é levado à sala do trono, de onde ele vê toda a visão do livro de Apocalipse. Durante um momento, nesse momento aqui, aparentemente ele sai da sala do trono para outras visões, depois ele retoma para a sala do trono, mas todas essas visões e tudo que foi escrito e tudo que João descreve dele vendo, tem a ver com esperança, porque ele está escrevendo num momento de intensa perseguição da igreja. A gente não sabe precisar ao certo quando o livro de Apocalipse foi escrito. Boa corrente de bons teólogos, acredito que tenha sido por volta do ano 65, 66, quando Nero era o governador. Uma outra boa parte de excelentes teólogos, acredito que tenha sido por volta do ano 90, 95, quando Domiciano era o imperador. Sendo um, sendo o outro, a perseguição entre um e outro não parou. O contexto de intensa perseguição da igreja continua independente da data do Apocalipse que você achar que ela foi escrita. Porque o que acontecia é que havia uma tensão entre Roma e os cristãos. Uma tensão que não existia entre Roma e as outras religiões, inclusive o próprio judaísmo. Qual que era a tensão? A tensão é que os cristãos, eles aceitavam o imperador como um governador. Eles não tinham problema em dizer, de fato, olha só, é o nosso imperador, a gente vive sob o governo de Roma. Politicamente falando, eles serviam ao imperador. O problema é que o imperador dizia que era Deus.
Não só dizia que era Deus, como em diversas cidades estabelecia templos para culto do imperador. Aquele questionamento que é feito a Jesus sobre a moeda e a imagem de César é muito além de político, é porque eles estão falando assim, a gente adora quando a gente entrega, quando a gente devolve ali o imposto para Roma, nós estamos adorando o imperador? Será que a gente deveria fazer isso? Alguns poderiam ter essas dúvidas, mas os cristãos, eles não se rendiam definitivamente ao culto ao imperador. Eles diziam, você pode ser o governador, se você promulgar as leis e essas leis não forem contrárias às leis do nosso Deus, nós vamos seguir. Está tudo certo. Agora, no momento que você diz que é o rei soberano da terra, nós vamos discordar e nós vamos ter problema. Porque rei soberano da terra só tem um, Jesus. Digno de adoração, só tem um, só Jesus. E aí começa essa tensão entre Roma e o cristianismo. Tensão essa que leva para uma intensa perseguição, em que os cristãos agora, juntamente com suas famílias, são lançados nas arenas. A maioria conhece a história, sabe das histórias dos leões famintos. Aliás, não famintos, né? Mas eles eram colocados ali para devorar os cristãos. Eu digo não famintos porque eles queriam ver os leões brincando com as pessoas. Se o leão fosse faminto, ele ia acabar rápido com a brincadeira. Mas eles eram jogados lá juntamente aos leões. Alguns colocavam seus filhos para serem devorados primeiro, para poder ir mais rápido. Essa era a situação da perseguição. Nero foi o pior imperador em relação aos cristãos. Chegou a decapitar cristãos e colocarem nas ruas de Roma, fazendo deles lâmpadas para acender as ruas de Roma. Essa era a situação que os primeiros cristãos enfrentavam na época que Apocalipse é escrito para eles. E nós não vivemos isso. A nossa sociedade não é uma sociedade em que alguém vai ser agora preso, açoitado por causa do cristianismo. No Brasil, obviamente. Fora do Brasil, sim. Mas a gente vive situações análogas. Nós vivemos situações parecidas. O cristianismo da época de Roma, ele não era uma religião pública. Você não saía na rua falando que era cristão, você não é doido. Você se reúne na caverna, você se reúne nas casas, você falava entre um e um que você era cristão, mas você não saía na rua falando que era cristão. Hoje em dia, queira você ou não, o nosso cristianismo, ele não está podendo ser tão público quanto a gente gostaria. Se você participa de alguma universidade, eu era professor há pouco tempo atrás, dependendo de onde você trabalha, você sabe que você não pode emitir qualquer opinião pública. Porque dependendo da opinião, você pode ser taxado até de criminoso. Dependendo da opinião, você vai ser rechaçado, zombado e isolado. Então, o cristianismo público hoje é zombaria. Você falar que é cristão em diversos círculos sociais, você está pedindo para ser zombado. Você está pedindo para ser excluído. Você está pedindo para sofrer certos tipos de preconceito. Porque o cristianismo bate de frente com a ideologia da sociedade que a gente vive. Não bate, as mentes não batem. Cristianismo e mundanismo não bate. Houve uma época, até algum tempo atrás, em que a sociedade era um pouco mais cristã, mesmo em quem não era cristão. Na era moderna, mas na era pós-moderna, década de 60 para cá, houve uma ruptura com o modo de pensar, de forma que a nossa sociedade se tornou uma sociedade praticamente pós-cristã. A Europa num estado muito mais avançado, mas o Brasil caminhando a passos largos para isso. De forma que quando você conversa sobre a moral cristã, todo mundo vai falar o quê? Você é maluco, isso não faz o menor sentido isso que você está falando. Como assim eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo? Como assim eu não tenho a liberdade total para ser quem eu quiser, do jeito que eu quiser? Tudo isso é tratado com zombaria, tudo isso é tratado com escárnio, tudo isso é tratado às vezes com isolamento, e dependendo do que você falar, é tratado até como crime. São situações análogas. Nós não temos bola de cristal para saber se daqui a um tempo vai ter perseguição real no Brasil. Talvez sim, talvez não. Mas hoje, pelo menos ideologicamente, moralmente, sim. Nós vivemos numa situação análoga
não é nem de perto aquilo que aqueles cristãos viveram. O que eles viveram foi muito pior de ser jogado nas arenas. Mas a gente não pode dizer que nós não enfrentamos dificuldades. Assim como Roma queria silenciar a igreja para que o imperador fosse livremente cultuado, a ideologia do mundo quer silenciar a igreja para que o mundo seja cultuado, para que a liberdade, falsa liberdade, diga-se de passagem, seja cultuada. Em todas as épocas, sempre existiram inimigos da igreja querendo silenciar e acabar com a igreja. Agora eu te pergunto, o que acontece se a igreja for silenciada? Eu vou te dizer uma coisa, o mais prejudicado é o próprio mundo. O mundo é prejudicado quando a igreja é silenciada. Por quê? Porque o mundo vai perder a referência de bem e mal. À medida que o cristianismo vai sendo jogado só para dentro das casas e fora da sociedade, as pessoas vão perdendo a referência de certo e errado, de bem e mal. Imagina um mundo sem a igreja. Imagina um mundo sem Jesus. Vai aparecer algumas pessoas falando sobre a lógica do assalto e tentando justificar. Vai aparecer pessoas dizendo que existem raças superiores e inferiores, jogando gente dentro de câmara de gás. Se isso já aconteceu com a igreja, imagina sem a igreja. Imagina cada indivíduo do mundo podendo dizer para si mesmo o que acha certo e errado. Porque, querendo ou não, a sociedade que a gente vive, seja você cristão ou não, quem está assistindo aqui, eu sei que todo mundo é, a sociedade que a gente vive, ela ainda é moralmente cristã, porque o que é certo e errado ainda é baseado no que o cristianismo disse anos atrás, de certo e errado. Mas se isso fosse perdendo, uma hora ou outra ninguém vai saber o que é certo e errado, e cada um vai dizer o que é certo e o que é errado. O mundo sem a igreja pode bater o martelo, isso aqui vira um caos. Qual que é a mensagem de Apocalipse? Toda a mensagem de Apocalipse. Ninguém vai silenciar a igreja. Não vai. Não vai. Quem disse isso? Quem disse isso é o Cordeiro, o Leão, o Rei, o autor de Apocalipse, o Senhor dos Senhores. Quem disse isso é Jesus. Porque Jesus tem um plano para o mundo, não de deteriorar o mundo, mas de resgatar o mundo. O livro de Apocalipse é uma mensagem dizendo o seguinte: Jesus criou o mundo. E ele está reivindicando o mundo dele de volta. Ele criou, ele está dizendo, isso aqui é meu, isso aqui não pertence ao diabo, isso aqui não pertence à carnalidade, não pertence ao pecado, e eu vou pegar de volta. Essa é a mensagem de Apocalipse. Tanto que termina com o quê? Um novo céu e uma nova terra. O resgate final da criação de Deus. Todos os capítulos de Apocalipse vão permear a mesma história. Jesus dizendo, o mundo é meu, os eleitos, o povo aqui é meu, e eu vou resgatar eles. Não vou deixar o mundo acabar do jeito que está, não vou deixar o mal tomar conta. Essa é a mensagem de Apocalipse. Isso é o que a gente chama de evangelho. Qual que é a boa notícia que nós temos para dar ao mundo? Fique em paz. Isso aqui não vai acabar do jeito que está. Tem alguém poderoso o suficiente para resgatar esse mundo do mal que ele se enfiou. Essa é a boa notícia contada por Mateus, Marcos, Lucas e João. Essa é a boa notícia contada pela igreja. O mundo não vai acabar desse jeito. Jesus está resgatando e a igreja é o agente de resgate. João chamou isso de revelação, Apocalipse. Qual é a grande revelação que o Pai entregou para Jesus, que Jesus entregou para o anjo e que o anjo entregou para João? Tem alguém resgatando o mundo. João chamou isso de revelação, Apocalipse. O capítulo 14, ele está completamente envolvido por essa história. O mundo persegue a igreja, os inimigos de Jesus perseguem o cristianismo, perseguem esse resgate, essa ideia de resgate, mas Jesus não vai deixar acabar. Olha comigo para o texto agora, lá no capítulo 14, lá no verso de número 1. O verso primeiro, ele começa dizendo assim, então olhei, e diante de mim estava o Cordeiro,
em pé sobre o Monte Sião. E com ele 144.000 que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. O texto começa dizendo, então, sobre um cordeiro. A visão de João é um cordeiro. Não é a primeira vez que o cordeiro aparece no livro de Apocalipse. Se você retornar lá no capítulo de número 5, nós temos uma cena que, se você prestar atenção, ela é muito curiosa, que é a cena dos selos dos livros, dos selos sendo abertos no livro. Talvez você se lembre disso se você já leu Apocalipse. Né? Você tinha um livro selado, ninguém podia abrir aqueles selos, até que João começa a chorar. Um dos anciãos que estava no trono de Deus, na sala do trono, fala o seguinte: o leão de Judá é digno de abrir esses selos. E aí, na hora que João vira para ver, não aparece leão nenhum. Aparece um cordeiro. É uma mudança sutil no livro de Apocalipse. Ele fala, o leão de Judá vai abrir. E no lugar do leão aparece um cordeiro. Porque o leão vem falando da força, do poder. Mas essa força foi conquistada como um cordeiro na morte. A força de Jesus está na vitória da morte. A ideia do cordeiro, que agora reaparece no capítulo 14, é a ideia do Antigo Testamento, de uma morte substitutiva por causa do pecado. Foi ali, na morte substitutiva de Jesus na cruz, que ele conquistou o poder para ser o leão da tribo de Judá, que quebra os selos, que abre e desenrola toda a história. Esse é o cordeiro. Não é à toa que João Batista agora olha e fala o quê? Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque ele morreria como um cordeiro, substituindo a humanidade, retirando a condenação, retirando a ira de Deus. João olha e vê o cordeiro. Só que esse cordeiro está numa posição que inicialmente a gente não entende. Ele está em cima do Monte Sião. Para você entender isso, você vai ter que voltar lá no Salmo de número 2. Quem estava aqui na Escola Bíblica Dominical, nós discutimos um pouco sobre o Salmo 2 pela manhã, mas projeta para mim o Salmo de número 2, dos versos 1 até o verso 7. Diz assim: por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir e caçou deles. Em sua ira os repreende, em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Presta atenção no contexto do Salmo de número 2. O Salmo de número 2 está narrando a história de que as nações se voltam contra o rei de Deus. Deus teria um rei, o Messias rei, para governar sobre a terra. Esse Messias nós já sabemos que é Jesus. Mas esse Messias rei, ele iria confrontar as nações, porque um rei não quer outro rei governando sobre ele. Então as nações se juntam para poder derrotar o rei messiânico. O que Deus faz lá do céu? Começa a rir. Por quê? Porque ele diz: eu já coloquei o meu rei no Monte Sião. Significa, eu coloquei numa posição mais exaltada do que eles. Eu coloquei num ponto mais alto do que eles estão. Está olhando de cima para baixo o rei messiânico. Está numa posição de autoridade maior do que os reis da terra, muito mais poderoso que os reis da terra. E agora, na visão de João, ele vê um reflexo desse Salmo de número 2. Quem é o rei messiânico? Como que ele se tornou rei? Ele se tornou rei sendo o cordeiro. Só que aí você olha para isso e pensa: onde está esse cordeiro? Acima de tudo e acima de todos, no Monte Sião. As nações se voltam contra o cordeiro. Se você der 2 passos atrás, Apocalipse 12 e Apocalipse 13, você vai encontrar uma trindade do mal lutando contra o cordeiro. Apocalipse 12, o dragão. Apocalipse 13, a besta que emerge do mar. E depois uma besta menor que emerge da terra. Esses 3 se unem. O dragão, muito bem explicado. O diabo, Satanás, o poder espiritual do mal por trás de tudo. A besta que emerge do mar, para o contexto dos primeiros leitores, Roma. Roma,
com a sua ideologia de culto ao imperador, de culto à própria Roma, de superioridade sobre tudo e sobre todos. A besta que emerge da terra, as cidades romanas que compraram a ideologia de Roma. Não é à toa, se você voltar lá na carta de Tiatira, capítulo 3, você vai ver o seguinte: Tiatira estabeleceu o trono de Satanás aí. O que era isso? Um templo de culto ao imperador. São as cidades estratégicas que se uniram a Roma e começam a agir como se fossem Roma, como se fosse uma extensão romana. Comprou a ideia totalmente. É a besta da terra. Esses três se unem: o espírito do mal, a ideologia do mal e as pessoas nas comunidades infiltradas na sociedade que compram a ideia do mal se unem contra o Cordeiro. E aí você pensa, e agora, o que vai acontecer? Nada. O Cordeiro está no Monte Sião, exaltado sobre eles. Esse é o fluxo do capítulo 12, 13 e 14 de Apocalipse. Começa a armar uma guerra, e João fala, o que vai acontecer? O Cordeiro está acima deles no Monte Sião. Não vai acontecer nada. Todo mundo que lê deveria ter paz e tranquilidade, porque o Cordeiro continua em cima no Monte Sião. Acima de tudo e acima de todos. Como que ele foi colocado no Monte Sião? Atos capítulo 13, no verso 33, diz assim: ele cumpriu para nós, os seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Se você voltar lá no Salmo de número 2, você vai encontrar o seguinte: o rei é colocado no Monte Sião, e ali existe uma proclamação de Deus para as nações. Esse aqui é o rei, ele é meu filho, eu gerei. Esse aqui que é. O resto é tudo palhaçada. E Deus deu esse mesmo recado ao mundo. Quando? Quando ressuscitou Jesus dos mortos. O Cordeiro sobe no Monte Sião, essa visão de Apocalipse 14, quando ele é ressuscitado dos mortos. É a maior prova de que o rei é Jesus, de que ele governa sobre tudo, de que não tem Roma que pare o cristianismo, de que não tem ideologia e filosofia mundana que pare o cristianismo, é que ele ressuscitou. Eu vou te falar uma coisa: se você me provar que Jesus não ressuscitou, pode ter certeza que eu viro ateu. Eu desisto do cristianismo. Se você me provar que ele não ressuscitou, eu saio daqui porque não faz o menor sentido o que nós estamos fazendo aqui. Mas nós temos uma prova para o mundo de que o Cordeiro está no Monte Sião. 2000 anos atrás, crucificaram ele, 3 dias depois ele saiu vivo da tumba. Essa é a prova. E ninguém na história conseguiu provar que isso é mentira até agora. Muito pelo contrário. Os apóstolos deram a vida dizendo que isso era verdade. Qual que é a probabilidade de alguém virar para você e falar o seguinte: eu vou te crucificar de cabeça para baixo se você não desmentir. E você não desmentir. É só sendo verdade, não é? Como que o apóstolo Paulo abandona tudo que ele tinha na vida para poder pregar esse Jesus, se não fosse verdade que ele apareceu para ele no caminho de Damasco? Como que não é verdade? Como que todos os apóstolos se sujeitaram à morte, dizendo, eu vi com os meus próprios olhos Jesus ressuscitado? Como que eles fazem isso se não é verdade a ressurreição? 12 falando a mesma coisa, depois Paulo, 13 falando a mesma coisa. Falando o quê? Eu vi Jesus ressuscitado. Você vai morrer, não tem problema, eu continuo falando que eu vi Jesus ressuscitado. Então é por quê? Porque eles viram Jesus ressuscitado. Venceu a morte. Ninguém, nenhum sistema humano parou o rei messiânico. Subiu no Monte Sião e está lá até hoje, exaltado. Figurativamente no Monte Sião. Exaltado. A prova disso é que ele ressuscitou. A nossa fé é firme e forte porque Jesus ressuscitou. E se o mundo te pedir uma prova de que Deus existe, fala o seguinte: claro, ele morreu e ressuscitou. Mas uma prova de que o cristianismo é realidade: ele morreu e ele ressuscitou. Essa é a prova. Se você disser que cristianismo não dá para provar, é brincadeira. Dá, ele morreu e ele ressuscitou. Essa é a prova que Deus deu ao mundo, de que Jesus era o Messias enviado para resgatar o mundo. E tem 2000 anos que ele está resgatando muita gente por aí. Tem 2000 anos que tem muita gente que um dia pertenceu à besta, ao diabo, e agora pertence ao Cordeiro.
para contar que é tudo uma verdade. Tem muita gente para poder dizer isso. Aí a gente continua. Volta para Apocalipse 14, por favor. Nós vamos lá nos versos 2 e 3. A visão de João continua dizendo assim: ouvi o som dos céus como de muitas águas, e de um forte trovão. Era como de arpistas tocando seus instrumentos. Eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes, dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico a não ser os 144.000 que haviam sido comprados na terra. Prestem atenção numa coisa. O cordeiro não estava sozinho no Monte Sião. Tinha 144.000 com eles. Não é um número literal, pelo amor de Deus. Tem muita gente que acha que é um número literal, e não é. 144.000 significa, os crentes estavam tudo lá. É isso. Os crentes estavam todos lá no Monte Sião. Essa é a visão de João. Só que aí começa, então, uma música. Os povos da terra não entendem a música. Eles não conseguem discernir a música. Mas os 144.000 entendem a música. Eles conseguem ouvir aquilo e aquilo faz sentido para eles. Por que eles entendem a música? Porque eles conhecem o Cordeiro. A música é resultado da adoração ao Cordeiro. O mundo não entende, é óbvio. Chega para alguém aí que não conhece Jesus, que não foi transformado, e começa a falar de Jesus, a pessoa não vai entender. O mundo não vai entender o canto da igreja. O mundo não vai entender a gente cantando, essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Não vai entender esse cântico. O mundo não vai entender a igreja cantando, como não entoar o teu louvor, como não proclamar o amor. O mundo não conhece o amor de Jesus, a paz de Jesus, a transformação de Jesus. O mundo não entende. Só tem um povo que entende, o povo do Cordeiro. Esse entende. Esse entende. Você tem que olhar para esse texto e você tem que espelhar a sua vida para você saber se a sua vida é uma vida que está entendendo o louvor. Se o louvor está fazendo sentido. Se o louvor está sendo um resultado daquilo que o Cordeiro fez na sua vida. Você já entendeu o que o Cordeiro fez? Você entendeu que Jesus morreu no seu lugar para pagar os seus pecados que você não conseguiria fazer? Você jamais pagaria a sua dívida. Você entendeu que o Cordeiro ressuscitou dos mortos como um leão forte, poderoso. Você entendeu que o Cordeiro está resgatando o mundo do mal. Então, só resta a nós, prostrados, adorarmos e louvarmos ao Cordeiro. Não resta mais nada. Só o louvor. Nós entendemos o louvor. A gente entende esse cântico. Porque a gente conhece o Cordeiro. Se você não está entendendo o cântico, se você fala o seguinte, é tudo sem sentido que eles estão fazendo aqui, por que eles estão cantando essas músicas? Eu não estou entendendo, que negócio é esse de paz em minha alma? É porque precisa dar um passo atrás e você precisa conhecer o Cordeiro. No dia que você conhecer, o cântico vai fazer sentido para você, pode ter certeza disso. Você vai falar assim, olha, essa paz, ela está na minha alma também. Esse gozo, essa alegria está na minha alma também. Agora eu entendo o cântico da igreja. Agora eu posso cantar. Como que eu não vou entoar um louvor? Como é que eu não vou proclamar? Agora faz sentido, porque agora eu tenho esse amor. É no dia que você conhecer o Cordeiro. É no dia que você reconhecer Ele exaltado no Monte Sião. Aí vai fazer sentido o cântico da igreja para você. Parte final, nos versos 4 e 5, diz assim: esses são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada na boca deles. São imaculados. Agora João volta os olhos para os 144.000 e começa a descrevê-los. Quem são aqueles que estão com o Cordeiro no Monte Sião? Antes de vermos os versos 4 e 5, você vai voltar comigo lá no versículo de número 1. E você vai ver que João fala de uma marca. Ele fala, eu vi 144.000 e eles tinham uma marca na testa. O nome do Cordeiro e o nome do Pai do Cordeiro. Deus Pai. E se você voltar um capítulo, no capítulo 13,
você vai ver que as pessoas têm uma marca. Qual marca? A marca da besta na testa. O que é a marca da besta? A mentalidade do mundo. A mentalidade do diabo. Eles compraram a ideia. Eles são como a besta menor que sai da terra agora. Eles têm a mentalidade. Na mão direita, eles trabalham para a besta. Eles trabalham para o diabo. Mas existe um contraste. Os 144 mil não tem a marca da besta, tem a marca do cordeiro. Tem a mentalidade do cordeiro. Por isso que existe o embate entre mundo e igreja. Porque um tem a mentalidade do mundo, o outro tem a mentalidade do céu. Não vai bater. Um quer viver todos os prazeres sem limites, achando que isso é o que traz felicidade. O outro quer se deleitar no Pai, em Deus, na vontade de Deus. Como é que vai bater? Não vai bater isso. Um entende que pode ser uma pessoa muito boa e pode salvar a si mesmo, se é que acredita numa ideia de salvação. O outro entende que precisa da morte de Jesus. Não vai bater. As duas mentalidades não vão bater. A marca da besta na testa daqueles que compram a ideia da besta e a marca do cordeiro naqueles que estão com o cordeiro é a razão da tensão entre Roma e os cristãos, entre Uberlândia e a igreja, entre o Oriente Médio e a igreja, o que você quiser. É a mentalidade diferente, é o modo diferente de enxergar o mundo. E aí agora sim, a gente vai para o verso número 4 e nós encontramos o seguinte: esses são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos. Prestem atenção. A visão de João, ele fala, os 144 mil são virgens. Fala assim, mas quem for casado está de fora? É isso que está dizendo? Não, não é isso. Você tem que entender as práticas de guerra de Israel para entender o que está sendo dito aqui. O que um soldado tinha que fazer quando ele ia para a guerra, um soldado de Israel? Ele não poderia se deitar com a sua esposa. Talvez você se lembre da história de Urias e Batseba, que Davi tenta fazer Urias ir para a cama com a sua esposa e fala, não, eu estou no meio da guerra, não posso fazer isso não. Porque o soldado não fazia mesmo. Ele tinha uma abstinência sexual para poder ir para a guerra. Só que esses aqui, eles têm uma abstinência total. O que está dizendo isso aqui? Não tem nada a ver, de fato, com relação sexual ou não. O que está dizendo é o seguinte: eles estão preparados para a guerra em todo o tempo. Na hora que chamar, nós estamos lá. É isso que está dizendo. Por isso que eles são castos. Eles são como soldados o tempo todo preparados. Porque a besta já não saiu do mar, da terra, o dragão já não está perseguindo a igreja. Então, na hora que o cordeiro disser que tem que lutar, eles estão prontos. É isso que está dizendo o texto. E aí eu já te pergunto se você está pronto, se você está preparado. Se você é como eles, preparado para lutar contra o mundo. Porque se não tiver, então você não está junto com o cordeiro. Porque quem está com o cordeiro está preparado. E como que é isso? Eles seguem o cordeiro por onde quer que ele vá. A marca dos 144 mil é que eles estão preparados para a guerra e eles estão indo para a guerra junto com o cordeiro. Mesmo que isso signifique a morte. Para o povo que vivia sob o Império Romano, isso aqui faz muito sentido, não é? Porque eles estão literalmente indo para a morte. Mas foi exatamente isso que Jesus disse para os seus seguidores. Olha, você quer vir comigo? Então toma sua cruz, porque existe uma chance boa de você morrer. O caminho de Jesus que os seguidores deveriam seguir é a chamada via dolorosa, a via crucis, a via da cruz. Esse era o caminho que Jesus diz, olha, segue-me, para onde? Olha, eu estou indo para a cruz, se você quiser vir, nós estamos juntos. É o caminho da morte. Você tem que estar disposto a amar Jesus mais do que tudo nessa vida para poder seguir o Cordeiro. Por onde quer que for. Tem que amar mais do que pai, mãe, dinheiro, bens, famílias, amigos. Por onde quer que o Cordeiro mandar, por onde quer que o Cordeiro andar, tem um povo atrás. Por quê? Porque esse povo encontrou no Cordeiro o sentido da vida. Se isso ainda não faz sentido para você, se essa frase não faz sentido, é porque você ainda não entendeu o cântico. Você ainda não conheceu. No dia que você conhecer o Cordeiro, você vai ver que faz sentido. Ele dá sentido para a vida de verdade.
Ele restaura de verdade. Ele transforma de verdade. No dia que você conhecer o Cordeiro e ele mudar a sua vida, você vai seguir por onde quer que ele for. Porque não vai ter nada no mundo que vai saciar a sua alma igual o Cordeiro pode saciar. Nada, nada. Onde o Cordeiro for, nós estamos atrás do Cordeiro. E ainda diz o seguinte: eles foram comprados dentre os homens. Por isso que eles seguem o Cordeiro. Porque eles foram comprados. Porque nós reconhecemos o sacrifício de Jesus na cruz. A gente conhece o Cordeiro. A gente sabe o que ele fez. A gente sabe o que ele vai fazer. Então a gente segue o Cordeiro. E fala aqui o seguinte: prestem atenção nisso. Foram ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. O que são primícias? Lá na colheita de Israel, começava a época da colheita, os primeiros feixes eram chamados de primícias. Essas primícias, a primeira colheita, era levada a Deus como oferta. Como oferta de louvor, de adoração, sabendo que havia uma colheita muito maior depois. Isso que eram as primícias. O povo sabendo que ia ter uma colheita muito maior depois. E agora, os 144 mil que estão ali junto com o Cordeiro, João está dizendo, eles são as primícias. Por que isso? Por que as primícias? Eles não já se santificaram? Eles já não estão seguindo o Cordeiro? Então é porque tem uma grande colheita para eles de vitória. E aí eu quero dar uma palavra especial para a nossa igreja aqui. Primeiro bimestre da nossa igreja, qual foi o tema? Quem lembra? Consagração. Você ficou preparado para a guerra durante o primeiro bimestre? Você levou a sério o que foi falado? Levou a sério a guerra contra o mundo, a santidade, a guerra contra o pecado? Levou isso a sério? Você levou a sério o seguir o Cordeiro por onde quer que for? Porque agora você pode ter certeza que esse povo sentado aqui é só primícias do que Deus pode fazer no bairro Novo Mundo. Nós vamos colher muito pelo sangue do Cordeiro que está sentado no Monte Sião. A minha certeza de que essa igreja vai crescer ainda mais, acho que já tem 70 pessoas aqui hoje, né? Eu vi chegando aqui, tinha 65. A minha certeza de que vai ter muito mais é porque tem uma igreja se santificando. Tem uma igreja seguindo o Cordeiro. E o Cordeiro disse, isso aqui é só as primícias, tem muita gente ainda para subir no Monte Sião junto com o Cordeiro. Está se santificando? Está se separando? Está pronto para a guerra? Então vai colher muito. Não só pessoas aqui, nós vamos colher os nossos filhos aprendendo a palavra de Deus. São só primícias o que eles estão vivendo hoje. Nós vamos colher um grupo de louvor cada vez mais vivo. Isso aqui é só primícias. Porque o reino de Deus, segundo Jesus, é como uma semente, essa semente só vai crescendo. Quanto mais seguindo o Cordeiro, quanto mais se abstendo das coisas do mundo, mais esse reino vai virando uma árvore enorme. Mais e mais nós vamos colhendo de Deus, por mais que o mundo venha contra. Por mais que o diabo sopre contra. Mais e mais nós vamos colhendo das mãos do nosso Deus. Porque até agora ninguém parou a igreja. Ninguém conseguiu. Até agora ninguém deteve o Cordeiro. Não vai ser agora que alguém vai conseguir. Aí o texto fecha dizendo o seguinte: mentira nenhuma foi encontrada na boca deles. Eles são imaculados. O que isso quer dizer? Tem um teólogo interpretando esse texto que eu acho que ele descreveu bem o que acontece aqui. Esse teólogo tem um livro chamado Você se torna aquilo que adora. Ao longo da Bíblia, toda vez que um povo adora um ídolo, o povo se torna igual ao ídolo. Um exemplo muito claro disso, quando Israel adora o bezerro de ouro, ele se torna um povo de dura serviço, igual um bezerro. É um exemplo de que você vai adorando ao Deus, você vai se tornando igual a ele. O povo que adora a besta se torna igual à besta. O povo que adora o diabo se torna igual ao diabo. Mas o povo que adora o Cordeiro
se torna igual ao Cordeiro. E o que é o Cordeiro? O próprio Jesus disse o que ele é. Ele falou o seguinte: eu sou a verdade. Por isso que não tem mentira na boca daqueles que estão com o Cordeiro, porque quanto mais eles andam com o Cordeiro, mais eles vivem e proclamam a verdade. Não tem mentira. A verdade, Cristo Jesus, morto, ressuscitado, que vai voltar, que vai julgar o mundo, que vai transformar o mundo. Essa é a verdade, cada vez mais vivida pela igreja. Não tem mentira, não tem enganação, não tem ilusão, não precisamos inventar nada, não tem mentira aqui. O que tem é a verdade. Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo vai voltar, Ele vai restaurar o mundo. E nós estamos vivendo isso, nós estamos vivendo a verdade, cada vez mais. Não precisa inventar história. Não é encontrado mentira no meio do povo de Deus, só é encontrado o Cordeiro e a verdade. Não tem mácula. Assim como o Cordeiro é puro, o povo que segue o Cordeiro vai se tornando cada vez mais puro, cada vez mais santo. Eu quero concluir isso aqui, lembrando que o livro de Apocalipse, ele é escrito para o presente, ele é escrito para o futuro. As coisas que João vê fazem sentido no presente e ganham uma enorme proporção no futuro. O Monte Sião, por exemplo, o autor de Hebreus diz: olha, o Monte Sião é a nova Jerusalém do céu. E lá no final do livro, a nova Jerusalém desce. Ou seja, um novo céu e uma nova terra. Hoje o Cordeiro, Jesus, ele está de um modo espiritual no Monte Sião, ou seja, o mundo não enxerga isso. Nós, pelos olhos da fé, sabemos que Jesus está exaltado sobre tudo, sobre todos. O mundo ainda não sabe, mas vai ter um dia que todo olho vai ver isso. Hoje o mundo não sabe que a igreja vai ser vitoriosa. Um dia eles vão ver a igreja vencendo junto com o Cordeiro. Hoje o mundo não sabe que Jesus é aquele que vai resgatar o mundo, a sua criação. Um dia eles vão ver. O final do livro de Apocalipse é tudo aquilo que é espiritual se tornando concreto e real. É isso que nós aguardamos.